você pegar toda essa panela de pressão que é uma cozinha, mais os desafios do salão também, porque cada brigada tem os seus desafios, e você colocar isso tudo para andar é difícil, porque o funcionário vem para mim e fala: Ah, Sara, mas fulano aqui só grita, mas eu tô cansado, mas fiz hora extra, mas e cadê na folha e não sei o quê. E vem o líder também e fala: Olha, Sara, tá difícil, porque eu falo todo dia a mesma coisa e o cara não ouve. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente ficou um período longo sem postar vídeo aqui, né? Estamos retomando agora. Mas vai ser comum, tá? Eu vou postar, depois eu paro de postar, então vamos seguir a vida dessa forma. Hoje a gente vai conversar com Sara Gonçalves, uma amiga, assim, queridíssima de longa data. Eu não vou nem falar de quanto tempo, porque senão a gente acaba dando spoiler aí. Mas Sara, ela é administradora, tem MBA em gestão, ela tem especialização em clima organizacional, né, em psicologia organizacional, é consultora de restaurantes na área de recursos humanos, gestão e recursos humanos, e, sobretudo, é uma baiana. Sara, a gente sempre começa com uma pergunta pessoal, né? De você é filha de quem? E eu gostaria que você começasse já respondendo essa aí de sua ascendência. Olá, pessoal. Olá, Lúcia. Obrigada pela oportunidade. Eu sou filha de seu Zé e Dona Tel, mais precisamente, né, José Gonçalves e Tecília Gonçalves. E essa história com restaurante, outro dia uma psicanalista me falou assim, porque a minha mãe, ela era dona de casa, né? Ela era do lar, mas ela já tinha sido cozinheira para algumas famílias em Vitória da Conquista, e era um sonho dela montar a própria ali, o próprio quiosque para vender salgados e tudo mais, e ela acabou realizando esse sonho. E daí nessa minha caminhada para o restaurante, uma vez na psicanálise, a psicanalista falou: Ah, então você voltou às suas raízes. Você se conectou com a sua infância e com a sua mamãe, porque eu não tenho mais meus pais, né, vivos, através da alimentação, né, através da comida e tal. E meus pais eram muito simples e meu pai era daquela geração de que sabia fazer tudo, então era pedreiro, era pintor, e meu pai tinha uma profissão que só agora, assim, depois de adulto, eu parei para pensar. Meu pai era alfaiate. E eu me lembro que ele ficava lá no quarto dele separado, né, onde funcionava a alfaiataria, nada muito sofisticado, mas me lembro bem das mesas, né, de tudo, de bocais, de todo o material de trabalho, e eu ficava lá conversando com ele e falando bastante sobre a vida. E ele tinha uma história em São Paulo, e a gente não chegou a ir para São Paulo juntos, e quando eu me mudei para São Paulo, infelizmente ele já não estava mais comigo. E quando eu era criança, eu dizia para ele: Painho, um dia eu vou embora, um dia eu vou embora. E ele sempre me incentivava. Então, quando eu morei em São Paulo, eu passava por alguns lugares que ele mencionava nas histórias e eu me emocionava muito. Muito bem. Tive o prazer de conhecer seus pais, né? Então, Você conheceu, é, ou seja, já revelações, tem. amigo de infância. Além de longa data, amigo de É, infância. é, de adolescência, né? De adolescência, mais ou menos ali já na adolescência. Mas muito bem. Sara, esse caminho, você hoje não mora mais no Brasil, né? Não, Mas não, você hoje eu moro na teve. Alemanha. Então a gente tem aí Vitória da Conquista, você teve uma formação ali em Vitória da Conquista, depois você foi para São Paulo, teve uma experiência em restaurantes de alta gastronomia, e depois você foi para esse caminho. Conta um pouquinho essa trajetória assim, desse caminho que te levou aí até a Alemanha. O sonho de ir embora, né, como eu falei, desde muito nova, e eu sonhava ali aos poucos, né, um sonho de viver em São Paulo e tal. Depois que eu fui para São Paulo, eu tive a sensação de que ficou pequena, sempre quis morar fora do Brasil, mas ficava sempre adiando, porque tinha os projetos em São Paulo acontecendo. E aí eu me casei, e o meu marido, ele tem uma irmã que mora aqui, já incentivava ele a vir, e aí quando eu saí finalmente, né, da última
o último grande grupo de restaurante que eu trabalhei, foi pós-pandemia e tudo mais, aquela loucura toda, aquela revolução toda que aconteceu, eu montei uma consultoria, comecei a atender ali restaurantes como consultora, mas nos mudamos para Belo Horizonte. E aí os caminhos levaram, surgiram várias oportunidades. Meu marido saiu do emprego, eu, consultora, já entregando alguns clientes em São Paulo. A gente tinha férias, né, marcadas para cá, para Alemanha, para visitar a irmã dele, que mora aqui. E aí já juntamos uma coisa com a outra e por aqui ficamos, né? A documentação já bastante facilitada, porque ele tem cidadania italiana. E por aqui ficamos. E aqui, Lúcio, posso te falar, meu primeiro emprego foi no restaurante. Trabalhei logo de cara no restaurante, só que na parte operacional e que para mim foi maravilhoso, porque tudo que eu faço, eu agrego a minha cartela ali, a minha experiência. Isso é normal, isso é construção de carreira, funciona para todo mundo, mas eu penso assim, sempre estrategicamente. Eu vou para a Alemanha, será que vai dar certo? O tempo que der certo na Alemanha, eu já coloco no meu currículo o inglês, né, que já tinha, mas já melhorei, já coloco no alemão, e eu já trabalhei aqui no operacional do A e B, continuei no operacional do A e B, então eu tenho mais essa experiência do outro lado para agregar a minha carreira, né, a construção da minha carreira. Se eu tiver que voltar para o Brasil agora, no ano que vem, eu já me sinto mais preparada. Eu acho que isso é algo até, né, bem comum. Sim. Nessa questão que a gente estava falando desse caminho, né, dessa construção de carreira, antes de trabalhar no Sal, você já tinha experiência na gastronomia? Você já tinha trabalhado em outros restaurantes? Como é que foi essa experiência? Ele foi a partir dali que você, obviamente, deve ter, digamos assim, assimilado muita coisa dentro do processo, como eu falei, por ser um restaurante de alta gastronomia. Mas antes disso, você já tinha trabalhado na área de alimentação e bebidas ou não? Não, a única participação que eu tive duas participações, na verdade. Primeiro, na minha adolescência, até o início da juventude, com a minha mãe. Mas era um quiosque, era a venda de salgados, então, mesmo sendo do grupo de A e B, era bastante distante do que eu cheguei a participar em São Paulo. E em São Paulo, meu primeiro emprego foi no estaleiro de iate. Então, eu fui trabalhar numa loja no Shopping Cidade Jardim que tinha um barco de 53 pés, isso significa 17 metros, no terceiro andar de um shopping. Era um ambiente de luxo, assim, era uma coisa extraordinária. E era uma coisa impensável. Quem sonha em crescer e trabalhar numa loja de iate de luxo, tem nada a ver isso. E aquilo ali foi totalmente diferente, mas quando a gente recebeu um novo diretor, esse diretor tinha uns negócios paralelos. E quando a gente estava encerrando ali as atividades nessa empresa, que durou entre 6 anos, durou 6 anos, ele era italiano e ele abriu um restaurante pequeno em São Paulo e ele me pediu ajuda para a parte estrutural. Então eu fiz uma pequena ajuda para ele e segui meu caminho. E aí, quando eu fui trabalhar, continuei trabalhando com sócio dessa empresa de arte e tal, e daí recebi um convite porque um desses sócios estava ampliando, né, os restaurantes do chefe Henrique Fogaça, e aí me convidou. E isso foi em 2017. E aí eu entrei nesse projeto. E esse sócio que me puxou, ele me disse duas coisas que eu não vou esquecer. A primeira é: você, querendo ou não, vai ficar no RH, porque eu já fazia DP nessa coisa de administrativo. Você vai assumir o RH, porque você leva jeito com gente, e você vai me agradecer. E a segunda coisa é: quando o bichinho do restaurante te picar, você não sai dessa área. É uma área extremamente conturbada, é uma loucura, é um furacão, mas você se apaixona. E foi meio que assim mesmo. Foi meio Muito que. bem. Então bora para a nossa questão, né? Assim, o que a gente quer saber hoje, né? Uhum.
Essa questão de gente, né, já que você falou aí de RH, de restaurante. Tive uma experiência com restaurante, né? É, não vou falar muito, porque senão vou começar a chorar. Sim. Mas, assim, é de- gente em todo lugar é complexo, né? Eu não vou dizer difícil, porque fica parecendo que é um problema de gestão, é uma questão que envolve, não vou nem dizer problema também, que fica parecendo que é uma questão de gestão. Eu sou muito cético com essas questões, o pessoal fala assim, trabalhar com gente é muito difícil. Sim, amigo, é isso aí, é o que tem para hoje, desde quando o mundo, é assim que funciona. Então, assim, gerir gente dentro de restaurante, você vê que é tão diferente das outras operações, ou não, e como é que é essa questão, assim, como trazer talvez uma efetividade no processo, sendo que você está trabalhando com algo extremamente sensível, que por muitas vezes que o humor da pessoa também impacta no produto final, né? Porque aquela velha história da mão, né? Do cozinheiro, e tem impacto, sim. Do tempo, da paciência de fazer determinadas coisas. Então, às vezes a pessoa está muito estressada, ele não dá o tempo correto para se fazer determinadas coisas e o resultado final fica diferente. Então, assim, como gerir gente dentro de um restaurante, né? Me conte aí dessa experiência e como você pensa que essa questão de gestão de pessoas dentro de restaurante. Lúcio, é tão difícil quanto, se você comparar, né, restaurante com outras áreas, e às vezes um pouquinho mais. Porque a gente trabalhou com um restaurante de média grande porte, porque também era um grupo que foi crescendo, né? Tinha uma unidade, inauguramos mais uma, depois inauguramos duas em São Paulo, fizemos Rock in Rio. Então, assim, chegamos num grupo de grande porte, chegamos a ter 300 funcionários em algum momento, desculpa, e gerir toda essa gente é algo que exige muito e é algo muito desafiador. Por quê? Porque é gente o líder é gente, a equipe é gente, o cliente é gente e a gente precisa atender todo mundo. E sim, a mão do cozinheiro carrega as emoções por trás. Então, dentro desse grupo e de outros grupos que eu acabei passando depois e de outros restaurantes pequenos também, que eu peguei como consultora, a parte de gente era, sem dúvida, a mais desafiadora. Por quê? Porque você precisa falar o óbvio, porque as pessoas carregam as próprias histórias e as próprias emoções, as pessoas têm educação diferente, você vê a gente tem também, a gente carrega algumas coisas culturais, né? Então, o Brasil, ele é um país em que ele é novo, de 500 e poucos anos, ele teve 388 de escravidão regulamentada, legalizada. E quando isso acabou, né, no papel, as pessoas só disseram, vai e se vira. Então, a gente carrega na estrutura e na essência do país o excesso de trabalho, o trabalho é porque precisa, a carga horária excessiva, se você não quer, tem outro que quer. E você vê as lideranças despreparadas e pouco preocupadas em se preparar. Cozinha era um lugar de muito barulho, de muito grito. Você vê até hoje explodindo notícias de grandes chefes, de chefes famosos que atirava a panela, que dá bicuda na canela do funcionário, coisas absurdas dentro de restaurante que as pessoas não imaginam que aconteça. E você pegar toda essa panela de pressão que é uma cozinha, mais os desafios do salão também, porque cada brigada tem os seus desafios, e você colocar isso tudo para andar é difícil, porque o funcionário vem para mim e fala: Sara, mas fulano aqui só grita, mas eu tô cansado, mas fiz hora extra, mas e cadê na folha e não sei o quê. E vem o líder também e fala: Olha, Sara, tá difícil, porque eu falo todo dia a mesma coisa e o cara não ouve.
Então você tem que fazer um papel de professor, um papel que é aquele professor, que o papel do professor é aquele papel que todos os dias ele está ali ensinando com a santa paciência, encarando as resistências e tudo mais. A liderança dentro do restaurante vai fazer a mesma coisa. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu lembro do chefe chegar para mim e falar assim, Sara, você em alguma conversa assim, você sabe que manter um prato, porque tinha prato que era tão aceito pelo cliente que ele ficava no cardápio por anos. Então o chefe falava assim para mim: você acha que é fácil manter o mesmo prato por anos? Deveria ser fácil, né? Nossa, todo dia eu faço esse feijão com arroz aqui. Se você faz todo dia, então todo dia você já tem a receita no olho, já é tudo automático. Ele não, porque entra gente e sai gente e altera a receita. E eu chego no restaurante, eu já falei 1000 vezes, cozinheiro precisa testar tudo todos os dias. Ele aí eu entro, vou testando em todas as praças, eu acho um molho alterado. Ele aí depois você, RH, não quer que eu taque a panela na parede? Chefe, eu não quero que você taque a panela na parede. Nossa, mas eu tenho que falar, tem que falar. Você vai criar ali uns mecanismos de incentivo, você vai criar outros mecanismos de punição, que é também o maior problema, mas o dia a dia, é a conversa, é o diálogo, é a assistência, é o cheque do chefe. Você tem liderança para quê? Para checar tudo, para falar de novo. É isso, entendeu? Essa é uma grande questão da gestão de pessoas dentro do restaurante. É. Tem uma questão, Sara, que assim, e aí vamos falar de vários tipos de gastronomia, né? Essa sua Claro, experiência na alta gastronomia, por ser à la carte, eu acho o nível de pressão, assim, um ambiente de pressão, ele é muito maior do que você trabalhar, por exemplo, em self-service. Você tem um sim. ritmo ali, não necessariamente se um prato atrasar 5 minutos, vai ter nenhum problema que você tem toda uma bancada ali pronta que vai atender o cliente. Então, assim, não, não, Claro. não é um nível de estresse tão grande. O à la carte eu vejo que talvez seja um nível muito maior. Por causa disso, né? Assim, você tem a questão da padronização, porque realmente você quer ir lá 3 anos depois de comer aquele mesmo alimento. Exato. E também tem essa questão do tempo, né? Porque você tá rodando ali 10 mil coisas ao mesmo tempo. A praça, às vezes, fazendo vários pratos ao mesmo tempo e mantendo essa padronização. Então, assim, é, você acha que tem essa diferenciação assim de cada ambiente de pressão, de que o determinado tipo de gastronomia ela é mais tranquila e tem determinada que é mais tensão mesmo e que talvez só funcione nessa tensão que se for muito tranquilo também vai É. começar tudo a atrasar e fazer. Como é que chega se tem essa diferenciação de sua cabeça e se é, como é que pode ser também ter produtividade e sem estragar as pessoas? É. Não, tem totalmente a diferenciação. A gente tem os restaurantes mais comerciais, né? Tem restaurante com self-service, tem um restaurante de cardápio mais enxuto, tem o restaurante de como é que é o nome? Que a gente faz degustação. Tem restaurante de alta gastronomia que é só menu degustação e tudo mais, e que é um pouco mais controlado, mas não deixa de ter o estresse da perfeição. E tem esse modelo de restaurante à la carte que tem uma coisa que é o momento de explosão do restaurante. Então, você tem dois horários ali, que é o almoço e o jantar. Então, você tem uma margem de horário ali que a cozinha está a todo vapor. E você tem todas as praças. Então, você tem o garde-manger, você tem a Praça do Fogão. Quando é casa de carne, você ainda tem a parrilla, você tem a Praça da Finalização. E Lúcio, às vezes você olha, eu descia para olhar sempre, eu acompanhava muito de perto, tive esse privilégio, a comandeira tá cuspindo comanda. O gerente está na porta, assim, com as hostes, todo mundo pleno, de olho em tudo, acomodando os clientes e a comandeira subindo, 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 subindo comandas. E aí o chefe canta essas comandas e você vê aquela orquestra acontecendo. É muita pressão.
é muita responsabilidade, porque às vezes a gente via isso acontecer. Se um prato desse errado, se um prato voltasse para a boqueta porque tá frio, porque isso, porque o cliente quer a carne mal passada e o ponto A, B ou C muda de padrão de uma cidade para outra, às vezes aquele prato que voltou comprometia a mesa toda, até porque na alta gastronomia, você precisa baixar os pratos na mesa ao mesmo tempo. Não pode chegar o prato do Lúcio e não chegar o prato da Sara. E Uhum. aí o prato da Sara deu problema, mas eles estão em 5. Então tem mais outros 4 pratos prontos na boqueta, aguardando o da Sara. Lúcio, é um negócio assim absurdo. E aí tem toda essa questão, né, que a gente sabe da segurança, a responsabilidade com a etiqueta, com a validade, com o padrão do molho. São muitas, assim, muitas questões a ser consideradas que faz sim do à la carte e do restaurante que está, por exemplo, a gente tinha restaurante em shopping. É uma máquina que descansa 2 dias por ano, só fecha dia 25 e dia 1º. O resto do ano inteiro aquilo trabalha, aquilo funciona. E ainda era almoço e jantar. Então, para o público, funcionava 12 horas por dia. Imagina você pegar equipe de produção para dar conta da produção certa daquele dia. Você tem mais ou menos pela experiência ali uma ideia dos pratos que vão ter mais saída. Você também tem um brief antes do serviço que o gerente ou o chefe de cozinha vai virar para o gerente e vai falar assim: eu tô com muito magrê aí. Então, aí o gerente vai dizer para a brigada, gente, força a saída do magrê. E aí vai para, eu tenho uma sugestão para te dar. Nada é por Nada é de acaso. graça, entendeu? Nada é por acaso, tudo é estratégico. Então o garçom vai na mesa e vai forçar a saída daquele prato que tem mais, ou que está mais fácil, ou que deu mais produção, ou que está ou que tem uma quantidade que, se não sair, vai bater lá na data do vencimento em breve. Então, tudo é estratégico no restaurante, você tem que estar atento o tempo todo. Então, é uma orquestra que depende de muita coisa para dar certo. Sim. Tem uma questão que me deixava muito angustiado, que não é sobre recursos humanos, tá? Que era a relação da contaminação bacteriana. Porque assim, quando eu fui ler, estudar, de que o cheiro e o aspecto visual é o último estágio da contaminação, aí me veio a Uhum. questão, poxa, então é um grande acordo ético, né? Porque se a gente compra lá, sei lá, uma caixa de frango, pode ter um peitozinho de frango no meio daquele frango todo que está contaminado, mas ninguém tem como saber, porque você não vai fazer análise em todos os peitos de frango que você trabalhar. Então, assim, você está considerando que seu fornecedor congelou de forma adequada, que o transporte foi feito de forma adequada, que a embalagem lá na fábrica foi feita de forma adequada. Quando você para pensar, você fala, velho, eu estou vivendo numa roleta russa. A vida, estou sentado na Total. roleta o Você tempo todo. tava. Porque tem coisa que está sob seu controle e tem coisa que não dá. E Isso. assim, não tem como você saber. Você não tem como fazer lá com a Exato. pepita em cada um e fazer teste em todos. Então, assim, Exato. é um negócio complexo, angustiante, que realmente dá uma dor de cabeça grande. É, tem uma questão, Sara, que assim, eu acho que quanto mais vai subindo o nível, eu não vou dizer, vou chamar de nível, porque eu sou fã da baixa gastronomia, né? Então, assim, eu adoro a baixa Eu gastronomia. também gosto da a minha É, comida com muito sabor e o tempero. é, então, assim, mas tem essa questão quando você vai subindo para alta gastronomia, essa questão da arte, né? Então, assim, Sim. gerenciar os egos também de toda a escala aí, digamos assim, desde o ajudante até o chefe principal, é também um problema, né? Porque você tem ali brigas de egos ali o tempo todo, né? O tempo todo. Todo mundo quer brilhar, né? Se você tiver em restaurantes aí de chefe estrela, nossa senhora, aí a coisa escala para outro nível, porque todo mundo quer brilhar. Quando a equipe é grande também tem a própria questão natural da escalada, né? Então,
ninguém quer estar errado, ninguém quer assumir, levar a culpa. Então, você administrar ego dentro de cozinha é uma das coisas mais complicadas dentro de restaurante de maneira geral, mas dentro de cozinha é muito difícil, assim. Já peguei cozinheiro chorando porque estava ali numa disputa de subchefia da cozinha, então tinha ele e uma outra menina disputando, e ali dentro o que rolava era coisas que nem a gente que estava acompanhando conseguia saber, assim, uma disputa de ego absurda, e as pessoas se machucam muito. Quando você vai inaugurar uma outra casa, você precisa de umas peças para te ajudar, de gente para poder treinar a nova brigada. Lúcio, é outra grandíssima confusão de quem vai, quem não vai, do preferido, disso e daquilo. Então, dentro desses ambientes, tem. E assim, de maneira geral, da liderança, do chefe de cozinha, de alguém do escritório, a luta, a briga de egos dentro de uma rede, de uma empresa, seja ela qual for, e dentro de restaurante não é diferente. É uma coisa assim absurda, e que você também tem que controlar o próprio ego para estar ali dando as lições, você também precisa fazer uma autocrítica e avaliar, mas é algo, sim, extremamente preocupante e que muda tudo, né? Sim. E tem uma questão, porque assim, não é matar o ego também, né? Porque assim, Sim, claro. o ego tá atrelado a essa vontade de você crescer também, né? Então, assim, é, o abrir mão de que eu sou da equipe, que eu não ligo para isso, também na prática não funciona muito isso, né? Você precisa de um pouco da inspiração, né, pessoal? Essa inspiração também vem da liderança. Então, assim, tentar trabalhar essa liderança de forma que ele inspire as pessoas, de que, pô, você pode chegar aqui, você pode, né, tá definindo as coisas, que é meio egocêntrico, normal. Ó, você alcança um determinado momento para que você possa tomar decisões e para que você exerça o poder, né? Normal. Tem a questão financeira, claro, mas assim, você avança novos cargos porque você quer mandar, porque você quer tomar as decisões, você quer decidir as coisas, que é egóico, né? Então, assim, tem essa história. Então, assim, como mesclar esse papel inspiracional do líder, de que ele tem que inspirar essas pessoas a estar naquele lugar, que é isso, e de qualquer forma também falar assim, não, peraí, eu tenho que calibrar meu ego ali, é sempre difícil, né? Porque aí vai a personalidade de cada um. Então, como é que é isso no dia a É, dia, assim? no restaurante a gente tem uma coisa muito curiosa que no RH as pessoas cobram muito do RH e da empresa o tal plano de carreira. E aí você tem uma equipe ali, sei lá, você vai ter 6 praças no restaurante, considerando a produção, o garde-manger, fogão, finalização, sobremesa que às vezes está junto com o garde e, e açougue caso tenha e tudo mais. Dentro, todas essas praças vai ter sempre ali alguém que se destaca e que assume a liderança daquela praça. Até porque a gente precisa. Para você gerir bastante pessoas, você precisa de cabeça de chave. É muito, é muito complicado você trabalhar e defender a falta de líderes numa grande equipe. Ah, não, é todo mundo na mesma linha, todo mundo igual. Você precisa de alguém que, de alguma maneira, organize as coisas e seja com quem eu falo. Então, por exemplo, na cozinha, eles elegem um ou dois garçons da praça de atendimento para que seja o que a gente chama de boqueta, para que seja o boqueta. Esse garçom é o único que fala com o chefe de cozinha, porque se todo mundo voltar com o prato e pedir alguma coisa, vira uma bagunça. Então, esse garçom, ele é o porta-voz do salão, tem o gerente também, mas esse garçom, ele, por turno, né, por serviço, ele é o porta-voz da cozinha, porque ele sabe trocar com o chefe. Até isso é um grande problema, porque você precisa dessa liderança, precisa dessa pessoa, e essa pessoa, quando é escolhida, é uma.
é um grande fim do mundo. O que você precisa passar para as equipes é que que com grandes responsabilidades, né? Se você sobe, se você tem liderança, você é exigido de mais responsabilidades. Então, assim, não é, eu sou chefe, então eu sou o preferido. Eu vou chegar lá porque eu vou ter um grande salário. Eu vou chegar lá porque eu vou ser. Você precisa saber que para chegar lá e que isso requer de você muitas tarefas, muitas coisas para deixar as pessoas um pouquinho ligadas no que é isso. Não tem nada demais e todos nós queremos, como você falou, alcançar a liderança, alcançar uma gerência. A minha vida no trabalho, ela foi assim. Então, sempre entrei lá como uma assistente, como um analista, e fui galgando o meu lugar. E onde eu estiver, eu vou fazer a mesma coisa. Já estou fazendo isso daqui, e já estou correndo atrás, porque a gente quer um lugar melhor por um milhão de motivos. Mas administrar o tratamento ao outro é uma coisa que não pode sair do escopo de quem está treinando, não pode sair do escopo do RH, não pode sair e não pode deixar de vigiar gerentes de unidade e chefes de cozinha. Porque é a partir dessa chefia, dessa liderança, é que vem toda a outra problemática. Tem uma coisa, eu estava falando dessa questão de plano de carreira dentro de restaurante, que é complicado pelo seguinte: tem restaurante que categoriza os cozinheiros. Então, por exemplo, você entrou hoje, é assistente ali de cozinha, ou ajudante de cozinha, enfim. Daí eu falo para você, Lúcio, se você seguir bem a sua caminhada, em 6 meses você vai virar cozinheiro 3. E se você for seguindo cozinheiro 2, cozinheiro um, até você pegar a liderança de uma praça. O problema é que você tem numa cozinha lá 25 funcionários. Todo mundo daqui 6 meses vai virar ajudante? Todo mundo vai virar cozinheiro 3 e na sequência 2 e na sequência um. Detalhe, você, Lúcio, entra hoje no restaurante, em 6 meses eu me sento com os líderes e falo: como esse menino evolui rápido, né? Tudo que ensina ele pega, ele tem uma postura, ele é calmo, ele não se deixa abalar quando tá pauleira. São os termos que a gente usa, né? Você sabe. Ele não se deixa abalar, ele dá conta, a praça dele tá sempre organizada, as etiquetas dele tá sempre em ordem. Se você coloca na câmera fria, ele vai dar conta de tudo. Então, assim, você começa a observar que é um cozinheiro, um colaborador que dá conta das obrigações e você já fica de olho nele, só que você tem 6 meses. Aí vem uma outra pessoa lá com o ego inflamado, mas que não quer nenhuma responsabilidade, que chega atrasado, que sempre está esquecendo a etiqueta, que eu não estou falando de você ter que fazer mais para a empresa. Eu não defendo isso. Eu não estou falando de você vestir a camisa. A empresa, o patrão não é seu pai, não é isso. Estou falando da pessoa que cumpre com a obrigação dela e que evolui muito rápido e que tem uma certa autonomia no trabalho. Não precisa eu estar todo dia, Lúcio, lava a mão antes de entrar no serviço. Lúcio, separa isso daquilo. Não, entendeu? É uma pessoa que ela caminha com as próprias pernas em detrimento de uma outra pessoa que você tem que estar todo dia falando óbvio. Aí essa pessoa tá lá há 3 anos e não quer saber por que você está sendo escolhido para chefiar uma praça. E aí vem a legalidade das coisas, né? Não, mas tinha um plano de carreira, não, mas isso não é correto. Aí vem a contabilidade, aí vem. E aí você fica naquela sinuca de bico, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa É. muito séria e que acontece muito. Eu tinha até anotado aqui, quando você falou de plano de carreira, eu tinha anotado aqui questão de plano de carreira barra talento. Eu nem tinha pensado, eu nem tinha abordado dessa questão operacional e mensurável. Ó, ele faz X atividades corretas. Mas tem a relação do talento. De falar, rapaz, Claro. fulano tem um Paranauê que não é todo mundo que tem. Ele consegue tirar dali. Como eu falei, né? Assim, existe um abismo entre as cozinhas que você trabalhou e a minha cozinha, tá?
era um abismo, assim, Não, mas a colossal. gente. Mas a questão é a seguinte, teve uma época que a gente teve uma pessoa que trabalhou com a gente, e óbvio, assim, o cara tinha experiência, já trabalhou em grandes restaurantes, era um chefe de cozinha mesmo. Por N questões da vida, de questões pessoais, ele acabou parando lá, né? Talvez pelos caminhos que ele escolheu, ele acabou parando lá. Mas era aquela coisa assim, de todo mundo fazia o básico igual, todo mundo fazia as coisas iguais e você pedia pra fazer, ok. Ele chegava pra mim e falava, ele brincava comigo, né? Eu não tenho esse estigma de patrão, né, tal, mas ele ficava brincando assim, ô Uhum. meu patrãozinho, vou fazer um negócio ali pra você poder almoçar. Aí eu falava assim, cara, mas só tem coisas normais aí, pô, tá tudo certo, eu vou comer o que tá todo mundo aí. Ele, não, moço, eu tô aqui, tá tranquilo aqui, eu vou fazer um negócio. Cara, vi um prato assim, que eu olhava assim, como é que você, como é que você fez com essas coisas que tem aí, cara? Tipo, não tinha ingredientes especiais, tal, era ingredientes do dia a dia. Então, assim, como é que convence, e aí eu vou dizer bem de convencer, todos os demais de que falar, ó, velho, esse cara aqui é um É um talento. gênio. E É. para ter ele junto com a gente, eu preciso progredir esse cara, porque não, a gente vai perder esse cara para outro lugar. E aí, como é que fica? Conscientizar a equipe dessas coisas é um trabalho, porque as pessoas, quando se juntam, né, e quando não querem entender, quando não querem aceitar, é um problema sério, assim, cria um grande problema. Mas muitas vezes eu acho que bater um papo aberto com a equipe é uma coisa, é um caminho muito interessante de chamar e sentar com as pessoas. Eu sou aquele RH que me aproxima muito da equipe. Preciso, obviamente, sempre estar tomando cuidado para não virar mamãezona, né? Tudo o funcionário vai chorar com Sara, e Sara vai ouvir, e vai querer trazer respostas e tudo mais. Mas em compensação, eu sempre também fui o RH que se tiver que levar o não, eu levo o não e tá tudo bem, porque para mim o importante é o retorno. E para eles também, eles só querem ser ouvidos e ter uma resposta. Então eu sempre fui muito de sentar com as pessoas e falar um pouco da realidade que estava acontecendo. E já tive em reuniões muita gente falando assim, e como que é o plano de carreira aqui? E quando que a gente tem promoção aqui? E aí eu tinha que dizer, olha, gente, existe um desenho de um plano de carreira, porque é uma intenção do restaurante que as pessoas recebam ali um retorno pelo trabalho, mas nós vamos olhar diretamente para quem se desenvolve bem. E aí eu mesma perguntava para eles: vocês acham correto que uma pessoa que trabalha assim não mereça essa oportunidade? Lembro de um restaurante em que a gente tinha um chefe de cozinha que era um menino, assim, um fofo, uma criaturinha de 20 e poucos anos, assim. E era muito bom conversar com essa equipe, porque eu falava, esse anjo aqui que caiu do céu, que a equipe toda gostava dele. Ele era um menino que andava muito próximo da justiça. Ele conseguia fazer com que a equipe entendesse que qualquer decisão que ele tomasse era o que era mais correto. A gente ouvia isso de bastidor, então a gente sabia que ele conquistou esse respeito mesmo. Então, eu mesma perguntava para ele: Vocês acham correto que o Gabriel seja esse menino e que a gente não tivesse dado uma chance e tivesse perdido? Não, não, ele é muito bom, mas não sei o quê, mas também não dá para eu ficar aqui. Então, assim, muitas vezes, mesmo um papo aberto, e muitas vezes o manual do RH, os procedimentos da empresa, junto com o jurídico, tratar diretamente dessas coisas. Tá? Porque eu sempre volto, né? Tem sempre a questão da legalidade, tem sempre a questão de você prometer uma coisa e não cumprir. Isso fere muito. O código de ética da empresa precisa andar, a conta precisa fechar. Mas eu acredito que as coisas muito claras, eu acho que facilita um pouco mais nesse caminho, porque sim, você vai ter muito talento que se destaca, muito. Muita gente que entra aqui e te dá aula. Esses dias eu vi até uma estruturação de plano de carreiras, de uma ascensão no plano de carreira, uma ascensão funcional, que essa é por competências, e uma ascensão temporal.
Então, assim, a pessoa tem a progressão a cada X meses, ele vai receber um incremento de salário em X%. E caso ele ascenda no cargo, aí ele, vamos botar aqui em números não reais, tá? Lá, ele ganha, eu vou botar em números reais só para facilitar a conta, tá? Ele ganha R$ 1.000. Aí esses R$ 1.000, a cada 6 meses, ele ganha aí 0,5% a mais do salário, ou 1% a mais do salário. Beleza. Ele subiu para um nível 2 aí aqui por competência, ele vai, digamos assim, aquela progressão temporal dele já foi embora e ele vai assumir um novo cargo aqui com um salário maior do que ele estava aqui embaixo, claro, né? E aí ele vai Sim. novamente. Então, assim, eu vou ficar aqui como assistente, ok, chegou no meu limite. Às vezes eu não tenho realmente talento para aquilo. Mas eu vou continuar progredindo ao longo do tempo, porque eu estou aqui fiel à empresa há muito tempo, fiel entre aspas, tá? Eu estou aqui na empresa há muito tempo e vou progredindo também meu salário aqui para não ficar sempre estagnado. Eu achei interessante, assim, essa mescla, né, da competência e da temporalidade, né? Porque a pessoa ainda tem essa percepção de que ela está crescendo, às vezes não em função, né, mas ela pode crescer em função, mas vai depender da competência, e ela pode crescer também em salário, a depender do tempo que ela está na empresa, né? Então, eu gostei, assim, achei um modelo. Não sei se na prática funciona, mas achei A gente interessante. tinha um desenho de salário que obedecia já. Esse cozinheiro 3-2-1, ele já é essa estratégia. Por quê? Porque a gente tem a convenção coletiva, que anualmente ali, ou periodicamente, você tem um percentual, né? Sai o dissídio e você faz esse ajuste no salário, da equipe. E aí você escala as pessoas nesse ajudante, tinha um auxiliar de cozinha na base, o ajudante, aí a gente colocava cozinheiro 3-2-1, né, CBA, enfim, sendo que o jurídico ficava ali alertando, cuidado com esse, você precisa diferenciar essas funções. Então eu vou colocar Lúcio como cozinheiro 3. Lúcio faz levantamento de praça, faz isso e aquilo, mas não entra na câmara fria, que é outro problema, inclusive, jurídico. Não entra. O cozinheiro 2 faz a mesma coisa que o Lúcio faz, mas entra na câmara fria. Era difícil porque, assim, é interessante que você tenha na cozinha todo mundo fazendo tudo, gente, pelo amor de Deus, né? Você Sim, precisa. Ao mesmo tempo, eu não tenho como melhorar a vida do Lúcio se eu não escalar degraus e de ganho mesmo. sim, Só que é assim, na hora que eu posso contratar João, que vem de um restaurante e que, por exemplo, era subchefe no restaurante, não vou colocar João, novato, como auxiliar nem ajudante, e nem como cozinheiro 3. O João já vai entrar na folha como cozinheiro 2. Outro grandíssimo problema. Então, assim, a gente ficava tentando equilibrar o jurídico mesmo, o legal, porque se o cara chega lá e entra com processo na justiça, o juiz quer saber, tá, mas esse é cozinheiro, o Lúcio é cozinheiro e o João também, mas qual que é a diferença? Por que que ele está recebendo aqui? E às vezes a gente tinha aqueles bônus, sabe? Aí tinha que procurar um que não incidia nos tributos, aí a gente ia lá falar com o jurídico, e ainda assim o jurídico falava, tá, mas esse daí que não incide na tributação, não pode ficar na folha para sempre. Então eu te pago, mas é por um tempo. Nossa, é assim um super desafio. Talvez em algumas outras estruturas seja um pouco mais fácil pela quantidade de pessoas que você tem, né, em cada categoria, mas para grandes equipes, imagino que para fábricas e tal, imagino que o sindicato corre junto ali. Mas para restaurante, pelo menos com essa quantidade de equipe, a gente tinha sim, a gente fazia sim, mas a gente tinha que ficar muito atento. Tinha sempre uma cobrancinha assim é. sobre. Mas aí me veio uma questão. Hum, É uma esse trabalho de recursos humanos dentro de restaurantes. Ok, ou você tem uma pessoa como você dentro do restaurante que tem essa vivência, ou você contrata uma consultoria para poder ajudar.
essa consultoria, pelo que eu vi, não é consultoria, tem que ser uma assessoria, né? Porque assim, vai acontecer coisa toda hora. Então, assim, não é bem uma Exatamente. consultoria, é uma assessoria, né? Porque tudo bem que você pode, essa consultoria, formar uma Exatamente. pessoa para poder fazer isso, mas vai demorar aí algum tempo para poder fazer, né? Então, assim, o seu trabalho consiste mais numa assessoria ou numa consultoria, assim, de estar Olha, junto, tempo verdadeiramente, indeterminado? verdadeiramente, o último cliente que eu prestei serviço não era grande, era um cliente pequeno, e eu me lembro de me tornar em algum momento gerente da casa, porque o gerente pediu demissão e ele não tinha ninguém, e eu fiquei praticamente interno. É mais ou menos isso, porque assim, a gente até oferece um trabalho de consultoria, e aí no pacote está o recrutamento e seleção, aí a gente parte ali para a parte legal, você tem os acordos coletivos, você tem a parte de segurança do trabalho. Então você dá essa consultoria levando para o dono de restaurante, até porque isso implica em custo. Então você leva para ele o caminho a seguir e espera que ele tenha uma pessoa que toque em frente àquilo que você deixou ali. Então a ideia da consultoria é mais ou menos essa, porque você tem o grande, que é robusto, e esse grande não funciona a consultoria, até fiz, mas eu parecia realmente uma funcionária. E você tem o pequeno que ele não vai poder pagar este RH ou não vai também querer disponibilizar dessa verba, mas que ele precisa ali do caminho a seguir. De qualquer forma, alguém que assuma esse posto de trabalhar com gente não vai ter jeito, vai ter que ficar um pouco mais integrado. Se não sou eu a consultora, eu pego um agente ali de DP, uma assistente administrativa, e vou treinar essa menina que vai estar ali autorizada pela lei, porque eu sou uma consultora, eu sou PJ, eu não posso ter habitualidade, todas aquelas coisas. Então, eu vou treinar uma pessoa para dar continuidade a esse trabalho. Lúcio, se o dono do restaurante não investir nisso, ele vai perder tudo. Porque gente é todo dia, o tempo todo, e com elas tudo acontece. É o tempo todo. Esse restaurante que eu prestei consultoria por último, ele era pequeno, mas separei briga de faca. Outro dia a chapa pegou fogo. Coloquei uma nutricionista lá para ajudar ela. Meu Deus do céu. Entende? Então, assim, muitas questões, muitas coisas para tomar providência. E o cara falou, Sara, pelo amor de Deus, é só. Eu não tenho budget para tudo isso. Eu falei, cara, quem quer rir tem que fazer rir. Para você andar na lei, para você atender regulamentação, é assim um pergaminho de providências. Eu sempre tive uma relação, você falou de nutricionista aí, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com as nutricionistas, tá? Porque Eu eu sempre sei, eu falava assim, eu entendo. falei, gente, eu entendo, assim, mas eu compreendo tudo que vocês estão falando. Só que assim, não é um laboratório também, tá? Assim, não pode ser não é um Só para laboratório. avisar. Assim, é uma cozinha. Então, assim, tinha essa relação, assim, de essa visão utópica, né, de como se fosse um laboratório, então. E aí eu sempre falava, então vocês cozinharem um pouco. Tipo, vai cozinhar, pô. Vai ver como é que é o dia a dia da cozinha, realmente. Porque assim, dá pra você chegar no meio termo, digamos assim, né? Não tô dizendo de flexibilizar nenhuma questão de normas Uhum, do dia a claro, dia. claro. Mas tem coisa que às vezes não é norma. Às vezes é a interpretação da nutricionista para que se atinja a norma. Então, assim, ó, você tem que fazer determinada coisa. O meio do caminho para se chegar lá é da cabeça dela, assim. Ela acha que aquele Sim, procedimento vai levar aquele cumprimento daquela norma. Porque a norma não diz o que, é que sim. você tem que fazer, ela diz que você tem que ter aquele determinado, né, fim, digamos assim. Mas aí esse caminho que eu falava assim, pra você ter ideia, né? Tinha uma questão que a gente tinha uma câmara fria, e tinha. Aí o pessoal ia na câmara fria, voltava, ia na câmara fria, voltava. Aí inicialmente o pessoal pegava as coisas e eu falava, gente, não dá, essa câmara fria vai descongelar, toda hora vai ter coisa descongelada dentro da câmara, toda hora abre essa porta dessa câmara, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, mas não há temperatura que se suporte. E aí ela cobrava, ó, tá vendo a temperatura, tá caindo, então não sei o que, assim, porque tá abrindo e fechando. Aí, então vamos pegar tudo que ia fazer, né, sei lá, vai cozinhar tudo que for da próxima hora, tira tudo de vez. Ah, mas não pode tirar.
porque não pode tirar, porque não sei o que lá. Pô, velho, mas como é que eu faço? Foi aquela questão que eu lhe falei dos balcões congelados que tem no supermercado, né? Aqueles de vidro. Falei, então beleza, bora fazer uma pré-câmara? Beleza, a gente tira tudo, bota na pré-câmara, e da pré-câmara eu posso abrir e fechar e eu não vou ter problema tão grande de queda, porque eu não vou descongelar tudo que tá na câmara. Eu não vou perder temperatura em tudo. Ó, que bacana. Tipo, beleza, a gente achou uma solução que não tava. Uma solução. E às vezes eu me pegava muito nisso, gente, não dá, porque, vamos descongelar determinada coisa, mas ele tem que descongelar na refrigeração. Aí eu falei, não, eu acho muito bonito descongelar na refrigeração, é muito legal. Só que é o seguinte, são 300 quilos de carne, cara, como é que eu vou descongelar? Que geladeira é essa que eu vou ter que arranjar? Para que eu descongele isso, 300 quilos de carne? Isso não vai, Aí tem essa Não questão faz também, né, sentido, a assim, conta não fecha. É. de você ter Tem, determinados profissionais que dão assessoria ao restaurante, que tem um ponto de vista, o cozinheiro vai ter um ponto de vista e você tem que gerir toda essa galera, né? exato, porque a realidade conta outra história, né? A gente tem as questões sanitárias municipais e estaduais para seguir. E me lembro bem da gente ter a nutricionista da casa, mais a nutricionista do shopping e ainda o medo de chegar à fiscalização. E é isso mesmo. A nutricionista ela tomava, no sentido figurado, porrada na cozinha, porque o chefe de produção chegava e dizia: Minha querida, o que você está me pedindo? Eu tô com 100 pessoas aí no salão esperando a comida sem nenhuma carga emocional negativa. Então, pelo amor de Deus, sai da minha frente. E você tem que lidar com todas essas regras, com todas essas coisas, todas essas exigências, e com alguém que fecha o olho ali no cumprimento da regra, como você falou, sem dar o caminho e a solução para a gente chegar nos finalmente, né? É. Isso é E eu tô dizendo assim, eu defendo muito as nutrições, eu acho que é um papel fundamental, óbvio, inclusive, sem dessa questão, porque dúvida. se deixar também tudo, o pessoal faz o que quer, né? Se eu tava Não, não, comentando não. com um amigo meu que ele já teve restaurante também. E aí eu falando com ele, falei, cara, a gente guardava as amostras durante 15 dias de tudo que se produzia na cozinha. E aí ele ficou abismado, ele, cara, vocês guardavam tudo. Falei, meu amigo, eu morri de medo de ser preso, pô. Eu, Porque vai eu, preso, né? Se tiver eu... algum problema, você vai Vai, preso, né? vai preso, Vai vai preso, né? preso, vai preso. Aí eu falei, não, eu não quero ser preso não, É, pô, tá doido? exato, exatamente. Seria interessante, eu até comecei a fazer uma série no canal da consultoria, que também dei uma pausada tô colhendo material e experiências, que era o que você tinha que levar em consideração na hora de montar um restaurante. Mas eu acho que já dava para entrar e pegar esse gancho e fazer um pouco de bastidores por setor. Porque você falou uma coisa aí no início, você estava falando, por exemplo, de você ter tantas peças de carne, ou de frango, por exemplo, e como que você vai analisar cada uma? E nesse processo de nutricionista, quando o comprador está fechando a compra de insumos com os diversos fornecedores, a nossa nutricionista vai checar o caminhão de entrega. Ela tem que ir até o caminhão de entrega, ver as condições higiênicas do caminhão do motorista e averiguar a temperatura. Então, assim, o consumidor final e as outras pessoas não têm ideia da, da, da engenhoca que é um restaurante por setor. A gente está falando só de nutrição. O Sim. tanto de exigência que tem, o tanto de coisa que cumpre antes e depois. Então, assim, se alguém ligasse para o restaurante e dissesse: comi um peixe aí e estou passando mal, ou fui intoxicada, era isso que você falou. Tem que ir lá na câmara fria, pegar todas as amostras que ficaram separadas, mandar para análise, e ali começa todo um processo em que aciona jurídico, fica todo mundo de olho e você também tem que prestar ali você tem que Esclarecimento, dar né? uma assistência, né? O Sim. esclarecimento e uma assistência também para quem está passando mal, para o cliente. A princípio é uma responsabilidade sua, mesmo até você provar que estava tudo certo, entendeu? Então é um bastidor bem complexo. Eu Esse adoro. negócio do frango foi uma conversa que a gente tava fazendo antes de gravar, né? E era aquela Sim, questão que eu tava falando assim, da relação ética de toda a cadeia de suprimentos. Então, assim, se você tem
sei lá, uma caixa de frango com 20 quilos e tem um peito de frango contaminado, você não consegue saber, porque Exato. o cheiro e o aspecto visual é o último estágio do processo de contaminação. Então, assim, você Exato. está confiando que foi processado correto na indústria, foi transportado Isso. corretamente da indústria É. para o seu fornecedor, o do seu Sim. fornecedor para você, que isso foi acondicionado de forma correta no seu fornecedor. Então, assim, é um acordo ético, é, im- digamos assim, implícito ali, né? Uhum. Gigante. Porque você está confiando que Gigante. todo mundo cumpriu o que O deveria seu fazer. papel. E nem sempre. Então, assim, Exato. E nem, é, é, um, por favor, né? é um problema. Nem sempre Sara, mesmo. É um problema. Ah, muitas pessoas têm aquela velha história. Eu não gosto muito da conversa de o problema são as pessoas, determinada atividade não funciona porque é uma responsabilidade do gestor. Ponto. O que você poderia dizer assim para quem pensa ou para quem está na operação de restaurante sobre esse trato com pessoas assim? O que você poderia ver nesse papo todo que a gente teve assim? Como é que poderia ser um resumo assim de falar para as pessoas como elas devem cuidar desse não vou dizer cuidar, tá? Mas ter um olhar especial sobre essa questão de pessoas dentro de restaurante. Lúcio, eu acho que eu acho que você ter um real interesse no outro é um aspecto assim fundamental. Quebrar determinados paradigmas, você humanizar essa relação não significa que você está dando moleza ou isso ou aquilo. São pessoas. Como eu sempre falo, são pessoas com histórias, com emoções. E às vezes RH falando disso, né, de maneira geral a gente falando, fica parecendo uma coisa muito romântica, mas isso é a realidade. Você, em muitos momentos, vai ter que dizer não, em muitos momentos você vai ter que corrigir, em muitos momentos você vai ter que repetir, em muitos momentos você não vai estar bem. Mas, assim, é preciso insistir nas pessoas e saber que é com elas que a gente faz tudo acontecer. Eu sei que tem um futuro vindo, tem restaurantes que você já faz o pedido digitalmente, só aparece alguém para entregar. Para mim, a alta gastronomia, a arte que é a alta gastronomia, com a finalização do prato, com a transformação dos ingredientes numa experiência incrível. Antes de conhecer a alta gastronomia, eu achava que era só comida, cara. Depois, quando você entra naquele ambiente, e aí, lógico, eu comecei a visitar outros restaurantes, visitar outros chefs. Você, você, você põe uma coisa na boca e você fala, meu Deus do céu, como que faz isso, entendeu? E quando você para observar as pessoas finalizando o prato, e que ali, às vezes, a pessoa está fazendo aquela obra de arte e um minutinho que ela tem, ela vai no RH e fala: Sara, eu tô saindo mais cedo porque meu filho passou mal. Gente, sabe, eu acho que você tem que humanizar o máximo que você puder, sem perder o aspecto da liderança de, de corrigir, de repetir, de educar. Líder é líder, né? Funcionário não é amigo, patrão não é amigo. Aquele acordo é um acordo de trabalho. Existe um contrato a ser cumprido. A empresa tem que fazer a parte dela, o funcionário também tem que ter. Mas e o líder também é só um funcionário. Ele também só está ali para cumprir para fazer aquilo andar. Mas não tem outra maneira de fazer com que ande da melhor forma se você não humanizar as relações e se você não olhar para o outro com atenção. A gente está num momento em que a atenção, nossa atenção virou um grande produto, né? As gigantes extraem nossa atenção como se extrai petróleo do solo e cada vez mais a gente está desconectando um do outro, cada vez mais a gente quer contato rápido, a gente tem esse conflito de geração que é o profissional de hoje ele não aceita as coisas que a gente aceitava e não está errado. Então, assim, você tem ali um bate-bola muito mais dinâmico e às vezes muito mais frio, mas você, enquanto líder, precisa acessar aquelas pessoas
para que a máquina continue andando. Com verdade, com resposta, de retorno, sabe? Eu defendo muito disso. É sim, sim, não, não, olho no olho, é, com imparcialidade, sabe? Você vai ter o Lúcio que se destaca que tem talento, mas uma coisa é uma pessoa que se destaca que tem talento, outra coisa é favorecimento, é a menininha que você tá de olho, é o rapazinho que é seu brother, que te dá carona. Essa confusão de relacionamento dentro das equipes causa muito problema. Então, para mim, o conselho hoje, para quem está dentro do restaurante, é olhar e fazer autocrítica, por favor, sabe? Eu ministro treinamento de comunicação não violenta, de assédio, de prevenção aos assédios sexual e moral no ambiente de trabalho, e toda vez que eu volto para casa, eu vou pensando, será que o meu comportamento está adequado com o que eu estou fazendo? Será que a minha comunicação também não está meio violentinha? Porque às vezes todo mundo perde a paciência, então você tem que fazer autocrítica. Você tem que estar ali inteiro para o trabalho e saber que isso não é romantizando, isso é o seu trabalho, é parte do seu trabalho, é você olhar para todo mundo por igual, com inclusão e aceitando as pessoas e, enfim, fazendo toda essa grande troca dentro das equipes. Sim. Não é romantizar, mas é humanizar, né? Então, assim, É humanizar, exatamente. tem uma diferença, né? Digamos assim, né? Tem uma É diferença. difícil você estabelecer qual é o limite entre as duas, mas é humanizar sem romantizar, né? É, humanizar sem romantizar, exatamente isso. E deixa eu te falar uma coisa, você está falando ali da baixa gastronomia, disso, daquilo. Apesar de continuar indo em busca de grandes experiências gastronômicas, porque eu faço isso aqui, porque quando eu viajo, eu vou atrás, as estrelas Michelin, né? Eu vou buscar, vou entender. O meu restaurante preferido em São Paulo é um restaurante que fica no Jardim São Luís e é de um casal do Piauí. Inclusive, a gente chama o restaurante de Piauí. Ah, vamos lá no Piauí. Lúcio, é a comida caseira. E você entra. Um dia eu entrei na cozinha dele e falei: Ô Piauí, deixa eu dar uma olhada nessa cozinha. As panelas refletem assim o brilho. Sabe aquela panela areada de manhã? Meu Deus, é a comida mais gostosa da vida. E aí eu falo com os gerentes lá de São Paulo, que são meus amigos, eu falo, gente, quando eu chegar aí no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer nessa cidade é ir no Piauí comer aquela dobradinha, comer rabada, meu Deus do céu, comer, nossa, é a melhor comida do mundo. Dá um corte, né? É, Dá um corte. gerente de RH, ex-gerente de RH de Henrique Fogaça diz que a melhor gastronomia do país é no Piauí. É no restaurante É no Piauí. Piauí. É no restaurante. E isso depois e ainda diz assim, e depois da comida da mãe dela, porque a comida né, É, da nossa mãe, do nosso pai, esse tá em primeiro tá em lugar. primeiro lugar. Sara, obrigado pelo seu tempo. A gente ter batido esse papo. Tava com saudade de você, a gente poder se ver, conversar. E fiquei muito feliz assim com o papo. É aquela questão que você falou ali de olhar para si mesmo. Tem uma frase que ela é atribuída a Confúcio, mas não dá para a gente checar, né? Fazer a checagem. Que é se você encontrar um homem mau, imita-o. Se você vê um homem mau, observa-te a ti mesmo. Então, assim, eu tenho essa relação de sempre quando eu vejo alguma coisa, e aí diz, né? Pô, eu tô vendo que alguém tá. Pô, fulano se excedeu, hein, velho? Fulano foi brutão pra caramba. Aí eu sempre olho, pô, será que tem algum um passado recente? Eu também não fui, também não tive esse mesmo Exato. comportamento com a pessoa, também não fiz essa mesma coisa. Eu acho que tem muito disso, assim, desse papel da liderança de olhar o comportamento. Então, muitas vezes ele, pô, fulano é muito desorganizado. Na verdade, ele só tá chateado porque ele tá desorganizado e como ele não pode brigar com ele mesmo, ele briga com o outro, né? Então, assim, eu acho que é Exatamente. fundamental ter essa visão. E adorei o papo, assim, gostei muito da gente poder se rever e falar um pouco sobre gente. E desejo que você tenha muito sucesso aí na Alemanha e que volte ao Brasil quando
quando lhe for o desejo de voltar ao Brasil. Mas que tenha muito sucesso aí em suas atividades. E quando voltar, vamos ver se a gente não marca um encontro aí para eu estar lá em São Paulo. E se você estiver na Bahia, por favor, me avise, que Vitória da Conquista é mais próximo do que São Paulo, então é mais fácil eu ir visitar em Vitória da Conquista. Perfeito, Lúcia, muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho. Eu estou acompanhando. E se um dia estivermos em São Paulo, vamos ao Piauí, mas vamos também ao Sol Gastronomia e aos outros. E quando eu for à Conquista, a gente se vê com certeza. E se um dia ou quando você vier aqui para a Europa, a gente com certeza vai se encontrar e com certeza eu vou te indicar umas comidas, ó, Muito bom. Obrigado, maravilhosas. Sara. Fique com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, Amei você tchau. também.